Irmãos, nessa semana nós temos falado de vários temas e o de hoje é sobre vícios. A palavra vício vem do latim vitium, que significa falha ou defeito. Ela afasta o indivíduo da sua essência e foca mais na obtenção do prazer, faz com que ele se afaste dos amigos, dos familiares, faz com que ele minta, se prejudique e mude o curso de suas ações, objetivos e sonhos. Entre os vícios, às vezes a gente pensa em 2, ou 3 no máximo, mas eles são muitos. Nós falamos de drogas ilícitas, falamos de drogas lícitas, do alcoolismo, do cigarro, do trabalho, de jogos de azar, de pornografia, de sexo, de medicamentos, de tecnologia também, de comer compulsivamente, entre outros. A tecnologia, por exemplo, é um vício que tem atuado nos nossos jovens nos dias de hoje. E muitos se encontram viciados em jogos, videogames, celulares, redes sociais. Entre outros, comer compulsivamente, a gente não imagina que seja um vício, Mas é. Até o próprio trabalho, a pessoa que só pensa em trabalhar, deixa a esposa, família, filhos, sempre naquela ânsia de trabalhar, de ganhar mais. Então nós temos inúmeros vícios. As pessoas que se viciam com medicamentos, que não é por dolo, maldade ou para ofender ao Senhor, mas são medicadas e acabam viciadas naquele medicamento e é difícil sair disso também. É um grande sofrimento. Então, o vício é a incapacidade de se abster dele, daquele comportamento ou daquela substância que faz a pessoa se viciar. Então, em primeiro lugar, é necessário que a gente reconheça que nos encontramos presos no vício, que precisamos de libertação. Então, eu vou pedir aos irmãos que abram sua Bíblia em Romanos, capítulo 7, e leiam comigo, versículo 23. Se pudermos ficar em pé para reverenciar a palavra do Senhor, eu agradeço. Romanos 7, versículo 23, diz assim: Mas vejo nos meus ombros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Podem sentar. Romanos 7, às vezes a gente pensa, quando Paulo diz o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu faço, a gente pensa que isso diz respeito a nós cristãos, mas não. Aqui ele fala daqueles que estão para se converter, daqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque em todo esse capítulo ele nos fala da lei.
que nós vivemos sob a lei quando não estamos em Cristo. Aqueles que não conhecem Cristo vivem sob a lei, sob os mandamentos. E a lei nos mostra o pecado e nos leva a morrer, porque só conhecemos o pecado através da lei. Se não houvesse uma lei dizendo não posso matar o meu irmão, eu não saberia que aquilo é pecado. Então, a lei nos mostra, os mandamentos nos mostram o que é o pecado. E quando o homem percebe, o homem que não está em Cristo, percebe que ele não consegue cumprir os mandamentos, ele adora a lei, ele ama a lei, ele ama adorar a Deus. Mas ele percebe que ele não consegue. E aí, mais à frente, ele dá um brado. Que será de mim? Que miserável homem que eu sou. E Paulo nos leva a isso, leva essa pessoa a isso, que é levá-lo a Cristo, porque ele não consegue cumprir a lei. Então, como ele não consegue, como ele sofre, ele vê que ele precisa de uma força que o faça cumprir. E essa força é Jesus. Só Jesus nos faz cumprir a lei. E aí, quando nós vamos a Cristo, nós estamos livres da lei. Completamente livres da lei. Mas ela não se apaga. E Cristo, depois, nos leva a ela de novo. Nós saímos de debaixo dela para termos liberdade em Cristo. Mas quando estamos em Cristo, Ele nos leva de volta para ela. Por quê? Porque quem está em Cristo vai cumprir os mandamentos. Não vai matar o seu irmão porque o ama. Não vai roubar, não vai cobiçar por amor. Porque esse amor que Cristo nos dá é o que nos cela. Por isso Ele nos leva à lei para que possamos cumpri-la, finalmente. Então, aí vem o brado daquele que é sofredor, que só encontra em Cristo. O que será de nós? Não há jeito, não podemos cumprir a lei. Então, seremos condenados todos. Então, vem a esperança em Cristo Jesus. É Ele quem vai nos libertar da lei do pecado e estaremos na liberdade de Cristo para cumprir tudo aquilo que antes não conseguimos. Então, nesse momento, a gente reconhece que estamos presos, principalmente aqueles que têm um vício, estão presos, não conseguem se libertar daquele vício e sofrem com isso. Quando a gente, então, reconhece que se encontra nessa prisão, o que devemos fazer? Assim como aquele irmão que vê que não cumpre a lei, devemos buscar a liberdade de Cristo. E em João 8,36, eu vou ler para vocês, vocês não precisam abrir. João 8,36 diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só o Filho pode nos libertar. E Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então, primeiro passo, reconhecer que não conseguimos, que estamos presos. Segundo passo, buscar a Cristo. Ele nos liberta. E o terceiro passo, ver o poder da transformação.
Quando a gente busca o Senhor em espírito e em verdade, a gente vê esse poder. 2 Coríntios 5:17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, irmãos, isso é um problema para todos aqueles que buscam essa transformação. Aqui eu falei que Romanos 7 não fala do cristão, fala daquele que será convertido por Cristo, aquele que percebe que precisa de Cristo. Mas é claro que entre os que foram chamados existe um conflito, uma guerra espiritual em que o cristão é chamado, mas ele ainda não se desvencilhou das coisas do mundo. E aí é uma guerra espiritual, porque a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Então, essa guerra é que às vezes nos leva a fazer determinadas coisas. E só o Senhor Jesus é o libertador. Somente Ele. Então, quando Ele cura de uma vez. Ele pergunta: que queres que eu te faça? E a gente pede: eu quero ser curado. Às vezes Ele dá, às vezes não dá. Dá no tempo certo. Demora, mas ela vem. Vem porque o verdadeiro Filho de Deus, aquele que realmente foi chamado, passa pelo processo de santificação, em que o próprio Deus completa a sua obra. Ele não nos chama para nos deixar assim, sem nada, sem apoio. Ele nos chama para completar a sua obra. E há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E quando estivermos prontos, aí Ele nos chama. Aí Ele nos recolhe. Porque Ele já transformou a sua obra, Ele já nos fez próximos de Cristo. Então esse é o processo da vida do cristão. É claro que existem aqueles que já nasceram na igreja, conhecem a palavra já há muito tempo. Não foi o meu caso. Eu fui chamada já com uma certa idade, já velha, idosa. Mas o Senhor vem me transformando e eu creio nisso. Eu creio nessa verdade, nessa promessa da palavra do Senhor. Então, continuando. Quanto aos vícios, falando aqui de vícios mais fortes, mais perigosos, como as drogas, como a bebida. Esses vícios, na verdade, eles afetam a família. Eles criam a separação do casal. Ele faz com que as pessoas maltratem os filhos. Ele faz com que roubem, com que busquem em diversas formas dinheiro para manter o seu vício, como nas drogas, como na bebida. E isso causa um mal e uma doença, não só àquele que está no vício, mas a toda a família, porque a família sofre junto com ele. A palavra de Deus em Efésios 6, versículo 4, diz assim: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira,
mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Bom é criar nossos filhos no caminho do Senhor. Isso evita muita coisa. Quando somos criados desde pequenos nesse caminho, como muitos aqui criaram seus filhos, isso evita que a pessoa vá buscar um Cristo que não conhece, porque ele já está na palavra e a bênção que cai sobre nós, cai sobre os nossos filhos. Não a salvação é individual, mas a bênção, ela vem para os nossos filhos também. E cabe ao Senhor salvá-los ou não. Então, devemos criá-los no caminho para que se tornem homens que temam, respeitem, reverenciem o Senhor. Não é temer de ter medo, mas de reverenciar esse Deus grande, maravilhoso, poderoso, que tudo faz, que muitos não veem o agir dele, mas que se a gente prestar atenção nos mínimos detalhes, nós vamos ver o seu agir em cada coisa que acontece na nossa vida e ao nosso redor. Então, quando a cura vem, a cura se estende também a toda a família que vem sofrendo, que sofre com a bebida, com o pai alcoólatra, com os filhos que são desprezados, que são machucados, com a esposa que é maltratada. E quando o Senhor Jesus cura, Ele cura por completo. Ele liberta, Ele não deixa nenhuma parte solta. Ele faz tudo por inteiro. Isso é que é maravilhoso nele. Então, liberta a pessoa, volta-se a ter a alegria, o amor naquela família, recuperada, restaurada, e o filho pode se alegrar, e o pai, o próprio pai que sofria com o alcoolismo ou com drogas, ou o filho com droga, aquela pessoa que estava presa, ela volta a ter paz, ela volta a se alegrar, porque se sentiu liberta disso tudo. Então, muitas coisas é necessário para isso. É necessário que a gente saiba que está preso, é necessário que busquemos ao Senhor Jesus. E é necessário caminhar juntos na igreja. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O congregar é a união, é a comunhão entre os irmãos. É aquele irmão que conhece o outro, que sabe o que o outro precisa e que dá conforto, dá ajuda, dá uma palavra. Essa libertação exige apoio e encorajamento. De quem? Grupos de apoio, de igrejas e de profissionais especializados. Normalmente a gente procura o médico primeiro, né? Enquanto devíamos procurar Jesus. Mas todo esse apoio é necessário para que, unindo isso tudo, a gente consiga a vitória. E caminhar juntos fortalece aquele irmão que te dá uma palavra, que te exorta com amor,
Isso é necessário, isso é a comunhão, isso é o que Cristo quer de nós. Não que a gente aceite tudo, mas que chegue para o irmão em amor. Irmão, faça isso, busque isso, estarei orando por você, vou orar agora com você. É isso que o Senhor quer de nós. Isso, caminhar juntos, é perseverar na fé e na esperança de conseguir a vitória. Então, é possível libertar-se na fé quando Jesus pergunta: queres ser curado? Sim, eu quero, Senhor Jesus, Tu és o primeiro a quem eu devo chamar, a quem eu devo clamar por libertação. Depois o apoio da comunidade, ajuda profissional. Então, é assim que buscamos. Eu trouxe um texto. Eu não sei se vou conseguir ler o texto todo, tá? Mas trouxe um texto para vocês que tenho certeza que veio de Deus para que eu falasse nesse momento. Eu vou ler para vocês. Vocês sabem o que é um viciado? É aquele que só se preocupa em manter o seu vício, satisfazer apenas o seu desejo, sem pensar em nada, sem culpa, sem problema, sem se preocupar com nada. Mas quando acontece com um novo cristão que foi chamado e ainda vive em conflito com a carne, é alguém que vive o inferno da alma, porque sabe que desagrada a Deus. Ele não quer fazer isso, mas não encontra forças para lutar. Como que Paulo diz, né? O bem que eu quero não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele sabe que ele está errado. Ele rasga o seu coração em lágrimas para Deus, pedindo forças. E muitas vezes se deixa cair na angústia de não conseguir. Ele duvida se ele realmente foi salvo. Pois ele não mudou de repente, como outras pessoas, de uma vez só. Ele duvida que Cristo possa ter morrido por ele, porque ele é tão sujo, ele se sente assim, tão sujo, tão pecador, o mais vil de todos, como diz Paulo, dos pecadores sou o principal. Ele duvida da sua fé, duvida se ele é um verdadeiro cristão. E quando ele olha para os cristãos, ele se acha aquele faxineiro sujo, que não merece entrar no salão, porque ele envergonhará a todos com sua lepra, com a sua sujeira, com o seu pecado. Ele sofre diariamente o mais aterrorizante inferno dentro da sua alma, buscando forças para vencer, buscando Cristo todos os dias, clamando pela libertação, pois sua alma não suporta mais ofender a Deus e deseja até ir para o inferno, já que pecador não merece o céu, né? Ele sabe que sem Cristo nada lhe é possível e por isso clama, suplica todos os dias na oração. E nesses momentos de agonia,
ele tem apenas como companheiro e conselheiro o Espírito Santo de Deus, que mesmo entristecido pelo seu pecado, ele não o abandona e aguarda com ele o momento da libertação, sem deixá-lo ao seu lado, chorando junto, dando-lhe paz. Mas ele nem percebe. Esse cristão sabe que desagrada a Deus e clama diariamente por sua cura. Vai ao profundo abismo da sua alma e morre a cada dia na sua angústia pedindo por libertação. O horror do que já fez já é um castigo maior do que qualquer outro e que alguém possa compreender, e poucos podem entender. Só quem passa por isso. E só a misericórdia do nosso Deus e o poder do Senhor Jesus podem mantê-lo na fé e salvá-lo. A pior luta não é contra provações e tribulações, mas é contra a carne. A pessoa se vê na família de Deus, se sentindo deslocada, longe de merecimento, desfocada, sem forças para essa luta, e só Jesus consegue ir buscar essa ovelha que está perdida, afastada, suja, machucada. Às vezes ele demora a encontrá-la, mas no tempo certo a coloca sobre os ombros e a devolve ao rebanho. Às vezes esse cristão encontra alívio quando ele lembra que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas o maligno é tão mau que o tortura mais ainda, fazendo-o ter certeza de que ele não está em Cristo e por isso já está condenado. Ele sabe o que é ouvir essas acusações todos os dias. Você imagina o que é ter somente alguns momentos de alegria por dia e a maioria de angústia? Orar sempre e não ver resposta, e ver o desespero tomar conta da sua alma, a ponto de querer tirar a própria vida e descer ao mais baixo patamar do mal, o inferno. Mas nem isso ele consegue, porque ele sabe que a sua vida pertence a Deus. E acha que pelo seu erro ele é merecedor desse sofrimento. E só espera que a morte venha livrá-lo dessa dor e desse pecado. Ele precisa de ajuda, de conforto espiritual, de alguém que ore por ele e que de vez em quando pergunte se ele está conseguindo vencer. Mas nem sempre ele conta às pessoas e fala a poucos para não ser mais rejeitado ainda, como ele pensa que é, e às vezes é mesmo. Ele acha que ninguém vai ajudá-lo, pelo menos com conforto espiritual, e que precisa diariamente suplicar a misericórdia de Deus para continuar vivendo, mantendo-se em pé. E então vem Deus nessa sua misericórdia incomensurável e vai trabalhando nele, não como ele queria, em um dia, de uma vez só, mas num processo em que a vitória vem aos poucos, um pouco a cada dia. E ele, desesperado que está, nem sente o agir de Deus.
devagar e progressivo, purificando, santificando, num processo infalível, em que o Senhor Jesus, o Deus Pai e o Santo Espírito agem para a sua libertação total e alegria. Então, quando chega ao fim das forças, quando nem encontra mais forças para orar, clamar, tal é o seu estado angustiante, quando a voz do maligno quase o convence que ele não é de Deus, que só lhe resta a condenação, que nunca vai conseguir. Aí, nesse momento, vem a graça de Deus, a princípio tênue, mas depois abundante, e o inunda. Então ele sabe e percebe que Deus está respondendo seus apelos e que dessa vez, finalmente, no tempo do Senhor, a vitória virá. E finalmente haja luz e tudo se faz novo. Ele sabe quando algo é bom, é tão bom que agora fica inseguro, com medo de perder. E ele teme mais ainda. Perder a paz é cair. E por isso ele segura essa paz como se fosse algo muito precioso, já que ele não quer voltar ao poço de lama. Ele sente a alegria da liberdade com os outros irmãos e quer isso todo dia e não quer jamais voltar à prisão do seu coração, ao remorso, à tristeza, à dúvida e ao sofrimento sem tamanho. E pela graça e misericórdia de Deus Pai, pelo poder que há no sangue de Jesus, que ele chegar a duvidar se foi derramado por ele, vem a cura, a força, o poder através do Espírito Santo, que nesse momento, como ele, está cheio de alegria. Alegria, felicidade, mas medo de cair. E assim, com esse medo de cair, é que ele encontra forças para lutar e vigiar diariamente, para não voltar à lama em que se encontrava, porque o desprezo por si mesmo e pelo pecado era arrasador, era aterrorizante demais, e nada que é ruim se quer repetir, né? Agora ele é só gratidão, alegria e cuidado. Foi restaurado e se sente finalmente um verdadeiro cristão. Irmãos, essas palavras são minhas. Eu fui e eu sou esse cristão que lutou anos contra o cigarro, parou por um tempo e o Senhor finalmente me deu vitória total. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. E eu senti vontade de colocar isso aqui. As palavras foram saindo durante a noite e saindo na minha cabeça e saindo, e eu tinha que escrever, e eu fui escrevendo, e eu parava e vinha mais, porque Deus quer ser louvado, Ele quer mostrar o seu poder, que isso sirva para todos aqueles que estão presos na escravidão do pecado. Porque eu confesso aqui, algumas irmãs sabiam, mas nem todos sabiam. Agora vocês sabem o quanto eu sofri
mas o Senhor me deu vitória, louvado seja o nosso Deus. Glória a Ele, somente ao Senhor Jesus, que o sangue dele tem poder. E vamos orar, Senhor, irmãos, para que outras pessoas, como eu, consigam essa libertação. Vamos orar para que o Senhor Jesus inflame o coração dessas pessoas e dê salvação, libertação. Que demore, mas que venha, como demorou. A princípio veio uma parte, depois veio o resto. Que demore, mas que venha. Que o meu testemunho seja um exemplo para glorificar a Deus e para ajudar outras pessoas na mesma situação. Eu queria então pedir ao nosso pastor que fizesse essa nossa oração por libertação desses vícios